Existe uma pergunta que parece impossível no futebol profissional. Como alguém consegue virar jogador profissional sem saber jogar? Parece piada, mas durante quase 20 anos, um homem conseguiu exatamente isso. O nome dele era Carlos Henrique Raposo. Mas no futebol ele ficou conhecido por outro nome, Carlos Kaiser. E a história dele parece inventada. Só que tudo isso realmente aconteceu. Nos anos 80, o futebol brasileiro era um mundo completamente diferente. Sem redes sociais, sem análise de desempenho, sem vídeos detalhados de cada jogador. Era um ambiente muito mais caótico. E foi exatamente nesse ambiente que Kaiser encontrou uma oportunidade. Carlos Kaiser tinha um grande sonho. Não exatamente jogar futebol, mas viver a vida de jogador. Fama, viagens, festas e amizade com grandes estrelas. O problema é que havia um pequeno detalhe. Ele não sabia jogar futebol, nem um pouco. Mas Kaiser tinha uma habilidade muito mais importante. Ele era extremamente carismático e tinha muitos amigos. Amigos muito influentes. Entre eles estavam jogadores famosos da época, como Romário, Renato Gaúcho e outros nomes importantes do futebol brasileiro. Kaiser usava essas amizades como credencial. Sempre que chegava a um clube novo, alguém dizia: "Esse cara é amigo do Romário." E pronto. Isso já era suficiente para abrir portas. O plano dele era simples: assinar contratos curtos, evitar treinar e, principalmente, evitar jogar. Quando os treinos começavam a ficar mais intensos, Kaiser inventava uma lesão. Sempre algo difícil de verificar. Lesão muscular, dor na coxa, problema na panturrilha. E como ninguém queria arriscar piorar a situação, ele ficava no departamento médico, durante semanas, às vezes meses. Quando o clube percebia que ele nunca jogava, o contrato terminava e Kaiser simplesmente ia para outro time. Durante sua carreira, ele passou por clubes como Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Bangu e até clubes no exterior. E o mais impressionante, quase ninguém percebeu o que estava acontecendo. Mas um dos momentos mais absurdos da história aconteceu no Bangu, em 1987. O técnico finalmente decidiu colocar Kaiser para jogar. Não havia mais desculpas. Ele precisava entrar em campo. Kaiser entrou em pânico, porque aquele era o momento que ele havia evitado durante anos. Então ele fez algo completamente inesperado. Começou a provocar a torcida adversária. Insultos, gestos, confusão. A briga começou. O árbitro correu. Cartão vermelho. Kaiser foi expulso, antes de tocar na bola. Quando voltou para o banco, o presidente do clube estava furioso. Perguntou o que havia acontecido. Kaiser respondeu algo brilhante. Ele disse: "Presidente, eu não podia aceitar aqueles torcedores falando mal do nosso time." O presidente ficou emocionado. Abraçou Kaiser e disse: "Você é um verdadeiro guerreiro." E assim, Kaiser continuou no clube. Essa estratégia funcionou por 2 décadas. 20 anos, contrato após contrato, clube após clube, sem praticamente jogar, sem marcar gols, sem participar de partidas importantes, mas vivendo como jogador profissional. Anos depois, Kaiser finalmente contou toda a história, em entrevistas, documentários e até livros. Ele admitiu tudo: as lesões falsas, os contratos curtos, as confusões planejadas. E o mais curioso, ele nunca demonstrou arrependimento. Para ele, aquilo foi apenas uma forma diferente de viver o futebol. Hoje, a história de Carlos Kaiser virou quase uma lenda. O homem que passou anos no futebol profissional sem saber jogar. E talvez essa seja uma das histórias mais absurdas do esporte. Porque no futebol existem grandes jogadores, grandes técnicos, grandes ídolos. Mas só existiu um homem que conseguiu enganar o sistema inteiro: Carlos Kaiser. O único jogador da história, cuja maior habilidade era não jogar futebol. E agora eu quero saber: você já tinha ouvido falar da história de Carlos Kaiser? Ou essa foi a primeira vez que você descobriu o maior impostor da história do futebol?
Conta aqui nos comentários. E no final das contas, Carlos Kaiser provou uma coisa muito importante. No futebol existem grandes jogadores, grandes técnicos, grandes craques, e também existe o maior enganador da história do esporte. Se você gostou dessa história absurda do futebol, deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui a gente conta as histórias mais malucas que o futebol já produziu. E olha, se você acha que essa foi a história mais absurda do futebol, calma. O futebol ainda guarda muita coisa pior que isso. Nos vemos no próximo lance.